Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês nessa palestra tão importante nesse momento de crise. Eu sou a Meg Chiaramelli, como a Luciana disse, e eu sou head da Escola de RH e de Vendas e Marketing da Integração Escola de Negócios. A Integração, como vocês sabem, é uma empresa muito sólida, com mais de 40 anos no mercado e que atua no desenvolvimento de profissionais em diversas áreas, como finanças, recursos humanos, liderança, secretariado, comunicação, entre outras. Conosco hoje o professor Alberto Mariani, com o tema Estratégias de Remuneração em Tempos de Turbulência. Estamos aqui, como ela já se apresentou, eu e a Luciana, e vamos intermediar este webinar, e vocês podem enviar suas dúvidas e perguntas pelo chat, assim tornamos o evento um pouco mais participativo e dinâmico. Alberto, a palavra está com você agora, estamos curiosos. Alberto, deixa eu te apresentar antes. Quem é o Alberto Mariani, né? O Alberto é pai do Robertinho, aprendiz de chefe, enófilo e tenista esforçado. Atua em conselhos de administração e comitê de pessoas de empresas familiares, ajudando em temas de modernização das organizações para implementar estrutura, cultura e remuneração baseada em sua estratégia. Tem mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas, como conselheiro, consultor full-time e também foi executivo de recursos humanos, mais especificamente da área de remuneração. Prescreve projetos relacionados à gestão da cultura ou emoções como coaching, desenvolvimento, carreira, etc. Formado pela PUC em Administração de Empresas, com especialização em Recursos Humanos na FGV, na FIA USP em Recursos Humanos e MBA na FIA em Gestão de Negócios. Resumindo, o Alberto é médico clínico geral para empresas familiares, atuando no eixo da gestão das emoções, sendo especializado em neurocirurgia e remuneração. Alberto, seja muito bem-vindo, a palavra está com você agora. Obrigado, Meg, obrigado, muito obrigado por todos terem participado. Aí estou vendo vários amigos aí, colegas que vão ajudar a gente a fazer um brainstorm sobre esse tema de remuneração ou gestão de pessoas, né, que nós vamos estar meio que falando muito mais de remuneração, mas é um tema que numa palestra de 20 minutos ou 30 minutos, mais ou menos, é impossível de você conseguir dissecar todo esse tema, que é desde tema de remuneração, envolvendo de pessoas, e também é muito forte na parte de administração de pessoal, de relações trabalhistas, né? O que eu queria, primeiro, para a gente começar a fazer um preâmbulo, né? Eu estava pensando, Meg, acho que o meu primeiro curso de remuneração eu fiz na integração. Foi, acho que em 98, 99, olha só. Nossa, não denuncie a sua idade, por favor. Olha, vou te falar. E só eu falo assim, cada vez mais a gente que tenta ser um pouquinho mais especializado nesse tema de remuneração, a gente cada vez aprende falando com os amigos. Eu acho que essa apresentação é super resumida. Eu apresentei para mais ou menos alguns comitês de RH, alguns comitês de direção, para tentar trabalhar num tema mais assim atualizado, né? Daí vocês vão falar para mim, Alberto, o que aconteceu, né? Eu mais ou menos estava num comitê de pessoas, no final do ano, começo do ano, daí apareceu esse coronavírus, né? E um dos sócios da empresa falou, Alberto, isso daí vai pegar feio nas empresas. E eu falava assim, putz, não, né, acho que não, isso daí vai demorar. Olha só, eu acho que eu errei muito, viu? Quer dizer, nós erramos muito, né? Então, a primeira parte que eu queria passar para vocês é começar a falar um pouquinho de remuneração, tá? A remuneração é como esses dados eu peguei um pouco numa consultoria que eu trabalhei um tempo e que foi um dos grandes aprendizados.
E eles trabalham muito forte como propriedade de separar a, muito mais do que o valor monetário, né? Ela tem tanto a parte intrínseca, que a gente pode mensurar, né? Bem como a parte extrínseca, que é algo que a gente não pode mensurar, né? Então, a intrínseca é algo que a gente não consegue tatear, né? É o que seria o estilo gerencial, a parte de employer brand, a gente fala, putz, trabalhar numa empresa que é cool, que é legal, como você trabalha no ambiente e no propósito também. Tem muita gente hoje, nos dias de hoje, trabalha muito mais forte para o propósito. Né? E a remuneração extrínseca é tudo que a gente, os especialistas de pessoas, os especialistas de remuneração conhecem, né? São a parte base, ou remuneração mensal, ou retirada mensal, tem vários nomes de falar isso, comissões, o incentivo de curto prazo, o incentivo de longo prazo e benefícios, tá? Eu acho que uma das grandes dúvidas para os executivos de RH e a gente também que leva para alguns sócios é o que seria a diferença entre incentivo de curto prazo e incentivo de longo prazo, tá? Incentivo de curto prazo, normalmente ele tem um direcionamento de um período de até um ano, tá? E o longo prazo é um período acima de um ano, tá? E qual que é, eu falo assim, a gente que gosta de cozinhar, eu falo que um programa ele tem que estar muito bem amarrado ao outro. Por quê? O incentivo de curto prazo eu pago em cima da execução do plano estratégico. Ou seja, eu vou pagar normalmente em cima de indicadores. Os faturamento bruto, lucro líquido e alguns outros indicadores da área. E o do longo prazo vai pagar em cima da execução, do planejamento, ou seja, um trabalha em cima da execução, o incentivo a longo prazo trabalha em cima da geração de valor. Tá? Então, eles são, como se diga, eu diria, o prato perfeito. É como se fosse fazer um molho branco sem noz moscada. Ou seja, se você não tem uma noz moscada, não vai dar, talvez, o tempero. O tempero. E muitas empresas, às vezes, ainda estão muito ancoradas no indicador de curto prazo. Qual é a desvantagem disso? Quando você está ancorado muito no curto prazo, você está fazendo com que o executivo esteja direcionadamente ligado ao curto prazo. Ele vai querer fazer lucro, ele vai querer fazer EBITDA. Só que eu já, em vários trabalhos que eu já fiz, eu já vi que isso pode ser um perigo para a empresa no longo prazo, porque você vai o lucro, você consegue mexer, só que chega uma hora que você não consegue mais mexer. E daí, ao longo do tempo, você vai dissecando a empresa e a geração de valor da empresa vai caindo. Então, é muito importante a gente ter uma noção desses dois tipos de remuneração, tá? E eu vou falar, a pauta desse trabalho nosso, a gente não vai falar muito sobre gestão de pessoas, a gente vai falar um pouquinho mais direcionada à remuneração, tá? Mas a gente tem algumas coisas, como várias medidas provisórias que estão saindo, que nós vamos dar uma repassada, que vale a pena vocês, como eu falei lá que eu sou um neurocirurgião, ou seja, especialista em remuneração, só que eu não sou especialista em relação de trabalho, eu não sou advogado trabalhista, e eu também não sou expert. A Meg é uma expert de liderança, dessa parte de como é que a gente pode fazer a mindset das pessoas, né? Porque uma das coisas, um grande desafio que eu vou falar rapidamente é de liderança. Qual o tipo de líder que existia no passado que vem se mudando? O cara que controlava as pessoas, que ficava olhando se o cara estava trabalhando, se ele estava na internet ou não estava na internet. E agora, com esse modelo agora, que é o modelo de a pessoa trabalhar remotamente, vai se precisar mudar muito o estilo gerencial das pessoas, dos gestores, né? E também a atitude das pessoas em cima de eu estou fazendo home office, eu não estou fazendo trabalhos domésticos, eu não estou fazendo, eu estou trabalhando. Então, trabalhando envolve um entregável. Né? Então, isso é muito importante para a gente ter uma ideia. Antes do tema o tema principal da nossa palestra, também uma das coisas que eu tirei esse slide, mas eu queria passar para vocês, que eu lembro até hoje, eu que levava para os comitês de RH até 31, vai lá, 1º de janeiro de 2020, e não para alguns clientes meus e eu falava home office para eles. Por que você vai implementar home office? Olha, a gente sabe que é um ganha-ganha para todo mundo, ou seja, os funcionários podem trabalhar de casa, ter uma melhor qualidade de vida,
ter uma possibilidade de ficar, de evitar 1 hora de trânsito para ir, 1 hora de trânsito para voltar. Para a empresa também tem redução de custo. Ou seja, grande parte das empresas fala para mim, você é louco, Alberto. Eu até tenho uma fotografia que era um consultor com uma camisa de força, mandar internar. Manda internar esse consultor. Eu escutava muito isso. Manda internar esse consultor, porque ele não sabe nada da gente. Isso não serve para a gente. E hoje, eu acho que com todo esse tsunami que a gente está vivendo, a gente, de claro, teve uma grande evolução nas relações de trabalho, ou seja, o home office, que é algo que a gente talvez 40 anos, não sei se é tudo isso, mas assim, um número de anos muito grande para a gente poder chegar agora nesse negócio que é o home office. E o que eu queria passar isso para vocês, como RH, como área de imunização? Aí está um grande momento da gente buscar formas de alimentar os comitês de pessoas, alimentar os comitês de direção, alimentar os conselhos em formas diferentes que a gente vinha antes. E nesse próximo slide que eu vou passar para vocês, que é o quê? Que é o slide que eu trabalho com os 3 eixos principais de remuneração, tá? Eu não coloquei benefícios, porque benefícios é uma questão à parte, as empresas já fazem, grande parte das empresas já têm os seus benefícios. Eu sigo uma corrente de tentar dar uma diminuída nos benefícios e colocar na variável de curto prazo, mas não tem certo, tem errado, tá? Mas o que eu queria passar para vocês? Os 3 eixos são remuneração fixa, incentivo de curto prazo e incentivo de curto prazo e incentivo de longo prazo. É o que dá para fazer agora, o que dá para ir fazendo agora, mas já vai preparando, o famoso, para quem gosta de cozinhar, é o mise en place. Ou seja, já vai cortando tudo para deixar no momento apropriado para você poder, como é que eu posso falar para você? Se você poder fazer cozinhar mais rápido. Então, imagina, você precisa fazer vários procedimentos, você não vai cortar carne, você já vai deixar a carne cortadinha para no momento apropriado você já, você vai ser demandado para alguma instância, mas já está pronta, tá? E a parte do final do incentivo de longo prazo é algo que eu estou falando para todo mundo, para esperar um pouco para mexer alguma coisa, tem que avaliar um pouco. Está muito complexo o cenário. A gente hoje, nesses últimos 1 mês e meio, eu escuto dos meus clientes somente caixa. Eu alerto eles, assim, olha, turma, caixa é importante, porque o nosso paciente está terminal. Mas, assim, já está na hora a gente olhar a gestão da cultura, como é que estão as pessoas, como é que vai ser daqui para frente, né? Então, trabalhando no eixo de remuneração fixa, que eu acho, primeiro, com certeza, acho que a maioria das empresas já criou um comitê de saúde para discutir temas desde home office, desde antecipação de férias, EPIs. É um comitê que vai estudar toda a empresa, tá? E vai se reportar para o comitê de pessoas e também para o conselho, porque provavelmente os EPIs não estavam no orçamento da empresa. Os EPIs tradicionais, ok, já estava, mas preciso comprar máscara para todo mundo, preciso comprar álcool gel para todo mundo. Talvez eu vou precisar mandar uma cadeira para o meu funcionário que ele não tenha lá para usar, por causa de economia. Talvez eu tenha que comprar um computador, porque ele não tem um computador. Talvez eu tenha que botar uma internet para ele, porque ele não tem. Então, esse comitê vai estudar o seu público-alvo e vai definir algumas ações dentro da sua limitação e vai levar para quem tem direito de aprovar. Alberto, posso fazer uma pergunta? Deve. Em termos de remuneração extrínseca, nós estamos vendo diversas MPs falando sobre o assunto, né? Redução da jornada de trabalho e redução da remuneração. O que mais pode ser feito nesses momentos de crise para trabalhar especificamente em remuneração extrínseca? Tá. Nós temos algumas MPs, né? A MP 927, ela fala do teletrabalho, tá? Ela também trabalha com antecipação de férias, tá? Ou seja, você pode antecipar as férias não gozadas. Ou seja, a pessoa tinha férias a vencer em dezembro, você antecipa as férias. Também tem a possibilidade de você dar férias coletivas, tem a possibilidade de banco de horas também, você ter até 18 meses para você zerar isso.
Ou seja, você... Ok. Oi. Ok, Perdão. essas medidas da MP, eu acho que estão amplamente divulgadas. Agora, existe alguma medida que não tenha sido enquadrado nessas observações das MPs, dessas medidas provisórias? O que eu vi que alguns clientes estão fazendo? O banco de horas negativo. Então, você vê uma possibilidade de você fazer uma coisa. Lógico, eu não sou expert em legislação trabalhista, tá, pessoal? Tá, Meg? Mas, assim, eu já levantei que algumas empresas estão fazendo banco de horas negativo. Para, em algum momento, tentar zerar isso. Então, faz um acordo. Me parece que o modelo mais simples é fazer um acordo com o sindicato. E outra coisa que eu vi é a antecipação dos feriados, mas a antecipação dos feriados também está em alguma MP. Tá? Então, o que eu acho que na parte de remuneração fixa, a gente pode também, que não tem nenhuma MP, substituir o vale transporte por o vale alimentação e talvez até internet, ou seja, você dá um crédito para ele poder... Porque o vale transporte já está provisionado no orçamento da empresa, né? Então, já que ele não está vindo trabalhar, você pode utilizar esse valor para ele usar, fazer o supermercado dele, ou ao pedir almoço, comida. Então, eu acho que também tem essa parte muito forte. A parte já está no MP também, na parte da MP 936, que fala sobre a redução de carga horária e redução da remuneração. Tá? O que a gente pode colocar é um pitaco que talvez você possa. A minha sugestão para um cliente foi: vamos reduzir a carga horária e vamos completar com variável. Então, eu te desenharia um variável ou utilizaria o variável até hoje desenhado, lógico, algumas revisões, que nós vamos falar daqui a pouco, e você completaria essa perda de salário devido à perda de jornada com um variável de curto prazo, sem encargos. A magia está aí na redução de encargos sociais, que todos nós sabemos que são encargos um dos maiores encargos do mundo e que, de certa forma, dá muito problema para o empresário como afins. E agora, o que eu queria passar para vocês, tá? Com relação ao incentivo de curto prazo, tá? O incentivo, a título de curiosidade geral, o Brasil hoje é referência mundial de variável, tá, turma? Acho que alguns amigos meus que estão aí sabem de como o Brasil é sofisticado nos modelos. Então, hoje, a gente tem uma sofisticação que a gente não deve para nenhum país do mundo, né? E eu estava falando com uma grande amiga da FSB Comunicação, há uns 8, 9 anos atrás, a Gabriela Wolters, que o pai do PLR no Brasil chama Fernando Henrique Cardoso. Eu falo que ele é o pai da remuneração variável no Brasil, que a partir da lei que ele promulgou, que é a Lei 10.111, da onde ele aprendeu essa lei? Tá? Ele aprendeu essa lei quando ele foi exilado, lá na França. Ele aprendeu, além do liberté, fraternité, égalité, ele aprendeu também algo chamado intéressement, traduzindo o Profit Sharing Program ou participação dos lucros dos resultados. Né? Daí ele veio para o Brasil, daí quando ele foi senador, ele sugeriu essa lei, que foi homologada por Antônio Carlos Magalhães, e de posse disso o Brasil começou a ser referência mundial nos mecanismos de remuneração variável, tanto em múltiplos salários pagos, quanto como sofisticação de programas. Tá? Tanto que hoje, acho que grande parte das multinacionais não consegue chegar na sofisticação dos programas das empresas nacionais, tanto em múltiplos salários quanto em desenhos. Por quê? Porque o presidente mundial de uma empresa francesa, de uma empresa alemã, uma empresa holandesa, vai ganhar um bônus lá de 30% do salário deles, vezes 12, vezes 13, dá coisa de 3,9, 3,6. No Brasil, um presidente, a gente faz desenhos de 12, 14, 18 salários, né? Então, fica muito difícil você aprovar um programa que o chefe ganha muito mais do que o subordinado ganha muito mais do que o chefe, né? Então, isso posto, agora eu vou entrar no assunto da remuneração variável. Com certeza, a gente vai ter que rever o gatilho, porque o gatilho, grande parte dos programas que a gente fala tá tudo base zero, porque não deve estar chegando no gatilho.
Gatilho só traduzindo, a gente que trabalha um pouco mais no dia a dia, fala, é super simples. O gatilho é o que libera o programa de remuneração variável. Por exemplo, uma empresa que eu tenho um lucro líquido de 30 milhões para pagar o variável da turma. Então, a partir de 30 milhões, eu pago o variável. Abaixo disso, eu não, é zero para todo mundo. Então, cada empresa tem seu gatilho e, com certeza, se a gente está provendo aí 3, 4 meses ou 5 meses de queda, uma grande queda, uma grande paralisação econômica, grande parte da turma, os gatilhos não estão alcançados. O que eu estou alertando, o que eu estou pedindo para alguns clientes meus é da gente modernizar as metas de acordo com o novo forecast. Por quê? A gente tem 2 cenários. Um cenário é pegar o programa atual e fazer alguns ajustes e tocar a vida. Só que eu vejo que tem muita empresa que está estressada pelo caixa, entendeu? Tem muita empresa que está com condições muito difíceis e estava com uma previsão de crescimento muito forte. Eu tenho um cliente meu que a gente estava, eu também, estava com o ano fechado praticamente. Esse meu cliente estava 50 mil pés voando para fazer uma viagem, uma jornada de muito tempo, com várias empresas, vários negócios abertos, novos negócios, tudo. Agora a gente está descendo a ladeira abaixo, em turbulência, e a gente está pensando o que nós vamos fazer. Tirar peso, tirar peso, tirar peso. Então, tem empresas que talvez o programa de remuneração variável que existia já não serve mais. Vai ter que se pensar um modelo intermediário, talvez com indicadores de estresse, que é qual o indicador maior de estresse? É fluxo de caixa. E algumas metas. Um gatilho por fluxo de caixa também não é algo que não foge muito, não é comum, mas eu avaliaria também essa condição. Lembre-se que é muito difícil, a gente está falando com várias empresas aqui, em torno de 30 empresas mais ou menos, falar que tudo que eu estou te falando vai servir para as 30 empresas. Tem empresas que estão dando risada. Tem outro cliente meu que está com caixa gordo, ele está dando risada e falando para mim, Alberto, vou comprar tudo. Então, tem muito dinheiro e sabe que tem empresas que estão título e isso também acontece com empresas multinacionais com caixa, porque o nosso dólar está lá para 5, lá para 6. O que tem aqui, o preço está lá embaixo, entendeu? Então, vários fundos de Singapura, fundos chineses, fundos americanos, que tem um caixa que estava esperando. A gente recebeu aqui 2 perguntas e eu vou fazer a primeira para você, que está um pouquinho dentro disso que você está falando agora, tá? Tá bom. A primeira pergunta é: qual a sua sugestão das empresas, conselhos, comitê de pessoas, comitê de direção e gestão de pessoas que elas não devem fazer? Boa pergunta. Então, o que eu acho? Que é uma das coisas que a minha sugestão é não abandonar tudo que foi investido, né? O próximo slide aqui, que eu vou entrar aqui, só que eu vou... turma, não abandone todo o seu trabalho que você vem fazendo, você vem plantando uma há muito tempo. Não pode ser com uma crise, que seja uma crise super forte, que você vai abandonar todas as suas ferramentas de pessoas, né? Então, eu vou já entrar no outro slide. Então, eu falei de curto prazo. Você quer fazer outra pergunta antes de eu mudar de slide? Vamos lá. É uma sequência, na verdade, da mesma pergunta, mas o que as empresas, conselhos, comitês de pessoas, comitês de diretoria e gestão de pessoas devem fazer? Então, um que elas não devem fazer e outra a sua sugestão do que elas devem fazer. Tá. E a terceira, tem uma terceira pergunta? Não, por enquanto são essas 2. Então, tá bom. Então, acho que o que elas devem fazer? Tá, perfeito. Então, eu vou já responder essa pergunta. Só vou terminar esse slide e a gente já entra já no último slide, que vai dar mais clareza sobre isso. Então, elegíveis, avaliar os elegíveis, avaliar o elástico mínimo, alvo e máximo, ou seja, provavelmente o mínimo, com certeza o mínimo vai mudar, tá? O alvo também deve mudar alguma coisa, o máximo daí também muda também. E pote de dinheiro, ou seja, quanto eu vou gastar versus novo lucro líquido. Porque eu tenho um novo lucro líquido que vai ser o novo lucro líquido da empresa. Esse novo lucro líquido que é o lucro líquido ajustado com 6 meses de ajuste, tá? E de longo prazo
olhar, monitorar e esperar um pouquinho mais, tá? Entrando no próximo slide, já respondendo a sua pergunta, as duas perguntas do grupo, que foi o que cada um deve fazer, né? Eu vou começar do conselho, tá? Então, uma das coisas, quando a gente participa dos conselhos, a gente pede demandas para o comitê de pessoas, ou pede demanda para o comitê de direção, ou pede demanda para a área de gestão de pessoas, tá? As coisas que eu acho que o conselheiro, que eu venho fazendo reuniões com conselheiros, assim, pelo menos 3 ou 4 reuniões por semana, alertando eles que, gestão de caixa é importante, mas não esquecer a gestão das emoções, né? A gestão da cultura, que a professora Tânia sempre falou, né? A Betânia sempre falou, e a professora também, Meg, também conhece disso de muito melhor do que eu. Mas, assim, turma, caixa é importante também. Demandar vários estudos aos comitês. Então, pegar comitê de remuneração, comitê de saúde, comitê de estratégia, o que vai acontecer? Tem oportunidade de compra, não tem? Eu vou ser comprado, não vou ser? Como é que estão as coisas? Então, e também fazer com que essas visões de curtíssimo prazo não desviem o longo prazo. Então, a gente está numa rota de longo prazo. Então, o mais importante é olhar o longo prazo. E também identificar oportunidades. E aqui eu botei etc., porque vai um mundo todas as atividades do conselho numa gestão de crise, ou todas as gestões de pessoas. Tá? E no comitê Alberto, Oi, perdão. só um lembrete. Estamos chegando no final, né? Nós temos mais 3 minutos e eu tenho algumas perguntinhas para fazer depois que você terminar a sua apresentação, tá? Tá bom, tá bom. Então, o que o pessoas, o comitê de pessoas, precisa alimentar temas de pessoas o conselho para aprovar? Desde questões mais complexas, como vamos zerar o bônus de todo mundo, ou não vamos contratar ninguém mais, vamos congelar salários, seja qual a definição. Criar um comitê de saúde, já não tem, é importante. Fazer demandas sobre gestão das pessoas, como é que está a liderança, ela está preparada para esse tema de trabalhar home office, ela está preparada para dar feedback, como é que está esse estilo de gente, né? E comunicação, mais comunicação, mais comunicação, tá? E eu acho que uma das coisas que a gente tem que legislar também é o ajuste no programa de curto prazo, que é algo muito importante, porque a gente ainda vai ter 6 meses, graças a Deus, nós vamos ter 6 meses para correr atrás de um ano perdido. Eu tô louco para voltar a trabalhar, que a gente trabalha com consultoria, acaba sendo muito forte, sendo impactado fortemente por isso, entendeu? E eu tô louco para voltar para o jogo. Então, tomara a Deus que lá em junho, julho, a turma volte a economia a tracionar, como o professor do Itaú, o professor Cândido, presidente do Itaú, falou, se caso a economia retornar 100%, a gente provavelmente vai ter uma queda branda do PIB, tá? E é isso que eu estou querendo. E a área de gestão de pessoas, criar um comitê de saúde, ou verificar as questões de home office, levantar para a área de trabalho, a área trabalhista, falar, e aí, podemos fazer, não podemos fazer, quais são os riscos, férias, redução de carga de trabalho, salários, demissões, alinhamento com o sindicato, comunicação interna muito forte, renegociar com todos os fornecedores, rever a estrutura organizacional, verificar se existe alguma possibilidade de inovação na estrutura organizacional, fazer o que eu estou fazendo com um cliente meu agora também, a gente está fizemos um grupo, eu, o diretor de RH, o diretor de controladoria e um BP, a gente está estudando, petit comitê antes de levar para o comitê de direção, antes de levar para o comitê de pessoas e para o conselho. Nós estamos estudando, eu falo assim, agora é o momento de estudar, porque na hora, fazer um exemplar, na hora que o comitê pedir para a gente já está tudo pronto, e não vai demorar um mês para fazer. Então, esse seria, acho que as considerações mais, os slides mais finais, antes de entrar na apresentação aqui, daí temos o que eu já falei, né, aqui basicamente, o que fazer, o que não fazer, né. Vou entrar, acho que essa parte é mais, eu já acabei de passar para vocês. Meg, eu acho que eu já passei essas duas partes, viu? Posso fazer uma última pergunta? Claro.
Lu, eu não sei se tem perguntas dos participantes, eu não estou conseguindo visualizar aqui. Se tiver, por favor, você pode fazer. O que eu tenho curiosidade é o que as organizações podem fazer para reduzir salários, tá? Isso eu acho que é a última pergunta, né? O que se pode fazer para reduzir despesas com mão de obra? Dá para mexer em remuneração executiva, por exemplo? Tá? Esta é uma possibilidade que está encaixada lá nas MPs. Exatamente. E existe em termos de remuneração para a gente conseguir driblar esse momento tão delicado, essa crise, enfim, em termos de remuneração, mas não aquilo que está nas MPs, porque o que está nas MPs nós sabemos que pode ser feito. Eu quero saber aquilo que não está nas MPs e que, de repente, as empresas podem ter como alternativa. Tá. O que eu sugeri para alguns clientes meus ok, vamos reduzir salário de executivo, de não executivo, e vamos complementar com variável de curto prazo. Ou seja, você reduz, supondo que, lógico, a MP 936, né, fala sobre alguns tipos de redução, e vai ter alguma parte que o Estado vai complementar, mas, assim, no âmbito executivo, acho que tem um espaço da gente, caso a gente esteja com uma previsão de queda muito forte, o cliente esteja muito estressado em termos de caixa, etc., a gente pode sim complementar o variável, fazer uma redução de X%, daí precisa ver, e daí você complementa com variável, para não abandonar o programa de variável. Porque o que eu acredito, Meg, que o programa de variável é o que bate o bumbo da empresa, é o que faz a empresa gerar meritocracia, é o que faz diferenciar os desiguais. E a gente, no comitê de pessoas, nos conselhos que eu atuo, participando, ouvindo, eu falo, turma, o curto prazo e o longo prazo são a base da gente construir uma empresa mais performática. E, então, respondendo a sua pergunta, o que eu venho falando para meus clientes? Falo, vamos reduzir, vamos fazer cenários, né? Então, façam 5 cenários. A McKinsey falou 5 cenários. Eu estou falando 3, mas que seja, de 3 a 5 cenários. Reduz o salário, faz um primeiro, reduzindo 10%, reduzindo 15%, reduzindo 20%, reduzindo 30%, reduzindo 50%. E verifica esse pote de redução, o quanto a gente vai precisar do variável. Faz um acordo com o sindicato. O sindicato hoje está bem mais aberto. Acho que a gente tem, nós temos um presidente que tem algumas coisas difíceis, né? E a gente sabe o quanto ele, às vezes, fala alguma coisa que a gente não gosta, mas ele, de certa forma, ele foi muito duro com os sindicatos na questão do que botar o valor o sindicato não tem que somente negociar e cobrar um valor para essa negociação, tem que ajudar as empresas. Então, a empresa pode criar um acordo coletivo, um acordo PLR com o sindicato, fazendo esse desenho e aprovando com o sindicato, e nesse momento seria um variável mais brando. As metas você vai não vai botar a meta tão arrojada, mas vai fazer uma flexibilidade na meta para compor a remuneração do cara. Então, se ele fazer se a gente tiver um ano regular, ele já vai ter, talvez, se a gente reduzir 10%, ele já vai ganhar 5%, então ele vai perder só 5%. Se ele tiver um ano bom, ele vai ganhar, ele perderia 10% e ganhar 20%. Se ele tiver um ano excelente, ele ia perder 10%, ele vai ganhar 40%. Então, como é que a gente faz esse elástico de variável para poder aprovar um comitê de direção, no conselho, e depois levar isso para um sindicato dar a carimbada do acordo sindical. Então, esse eu acho que seria uma modernização muito bem-vinda, que o RH deixaria de ser aquela área que é sempre reativa para uma forma modernizada, entendeu? Lógico, tem risco, tudo tem risco. E a gente, como empresário, eu acho que as áreas jurídicas, que eu conheço grandes advogados, grandes áreas jurídicas, que sempre falaram assim, tudo tem risco. Cabe a gente avaliar o que vale a pena correr um risco menor para um montante menor também. E eu acho que seria isso, Meg. Eu respondi sua pergunta, você ficou com alguma dúvida?
Respondi. Não, respondeu sim. Perfeito. Mais alguma pergunta, Luciana? Aqui para mim, por enquanto, não. Pessoal, se Não. tiver uma pergunta, pode mandar pelo chat. Se não tiverem também... E, turma, só para dar risada, todo mundo me falou, Alberto, todo mundo fala assim, Alberto, você sabe alguma coisa sobre a crise? Eu brinco que eu falo que eu sei. Daí eles falam, o que você sabe? Que ela vai passar. Se vai demorar 4, 6, 12 ou 18 meses, eu não sei. Mas, assim, eu acho que vai ficar entre 4 e 6 meses. Então, turma, eu quero passar esse horizonte para vocês, que eu acho que está sendo muito bom, esse aprendizado nosso, tanto das coisas boas. Vamos olhar as coisas boas, não as coisas ruins. Coisas ruins a gente já vê todo dia na mídia. Coisas boas, home office, solidariedade, você vê as pessoas estão mais juntadas, a gente vê as pessoas ajudar. A crise vai passar e todos nós estamos sofrendo, só que a gente tem emprego, a gente está trabalhando, tem muita gente que nem isso tem. Você vê comunidades aqui perto de casa, Paraisópolis, etc. Então, a gente tem que acreditar. E, assim, falei ontem para um cliente, falei na sexta-feira, no sábado, para um cliente meu. Eu falei assim, eu tô louco para voltar a jogar, eu tô treinando, subindo escada, descendo escada, eu tô louco para voltar a trabalhar no jeito que eu gostava de trabalhar, 14 horas, 12 horas. Eu reclamava da vida, mas não era feliz. Então, essas são as minhas considerações finais aí. E eu agradeço muito, Meg. Na verdade, a gente continua trabalhando, uma grande parte, né, das pessoas que trabalhavam antes de uma outra maneira continuam trabalhando, só que de uma forma um pouco diferente, mas com certeza vai passar, uma hora passa. E a gente precisa ter flexibilidade para se adaptar a novos tempos, né? Alberto, muito obrigada. Grupo, muito obrigada pela participação. Eu queria convidá-los para acessarem o nosso site da integração, é www.integração.com.br. Na página inicial, vocês vão de outros webinars gratuitos. Nós temos temas relacionados a recursos humanos, fortalecimento da mente, produtividade, finanças, vendas e sobre futurismo. Entrem lá, se inscrevam, que eu acho que vocês vão gostar muito. Muito, muito obrigado a todos, em especial aí a Luciana e ao Alberto. Até logo, gente. Obrigado, Luciana. Obrigado, Meg. Tchau, tchau. E amanhã a gente tem um novo webinar às 10 horas. Estão todos convidados a participar. Obrigadão, viu? Gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.